Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo todas as notícias, todas as novidades para você, torcedor, porque hoje é dia de Vasco. Vamos trazer todas as novidades aí com relação a esse jogo, falar um pouquinho, né, sobre esse jogo entre Vasco e Palmeiras, super importante aí pro restante dessa temporada pela briga contra o rebaixamento. Falar também sobre a posse de Jorge Salgado que aconteceu ontem, trazer tudo o que rolou e também sobre a chance aí que muitas pessoas ainda falam de uma reviravolta, se realmente há chance disso acontecer, se há essa chance, como ela irá acontecer, para você ficar totalmente informado. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos e como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre esse Vasco-Palmeiras, um jogo que vai acontecer hoje às 8 horas da noite, né? Um jogo aí importantíssimo pro Vasco. O Palmeiras já está com a cabeça ali focada, né, na final da Libertadores que vai ocorrer nesse sábado contra o Santos. Então muito provavelmente o Palmeiras vai com um time misto, bem reserva, né, para poupar os jogadores, até mesmo para não correr o risco de alguma lesão por parte da equipe paulista. Então por conta disso, o Vasco vai ao contrário com força máxima e o Palmeiras vai ali mais devagar. Porém o Vasco não vai poder contar com o Martim Benítez. Martim Benítez não viajou com o clube, Martim Benítez permaneceu no Rio de Janeiro aí, né, por conta de trabalhos físicos para recuperar o jogador, como ocorreu, né, lá na semana passada no jogo contra o Bragantino, que a comissão técnica preferiu manter a Benítez no Rio, recuperar fisicamente para ele estar 100%, né? No próximo jogo ele esteve realmente contra o Galo, fez uma grande atuação, uma grande partida e foi fundamental para a vitória do Vasco. E essa é a expectativa que ocorra também no jogo de hoje. Segurar o Benítez no Rio de Janeiro para que ele não viaje, não se desgaste fisicamente, para estar 100% no jogo domingo contra a equipe do Bahia. Realmente é um jogo mais importante, é um jogo mais decisivo. Se perder para o Palmeiras hoje, sim, uma vitória seria algo importantíssimo, pois se perder não seria tão importante, uma derrota não seria algo tão letal quanto uma derrota para o Bahia no domingo. Ou seja, é um jogo importante, mas para o Vasco, para a comissão técnica do clube, o jogo contra o Bahia lá no domingo é um jogo muito mais importante que o de hoje. Por conta disso, preferiu manter Benítez no Rio, deixar ele melhorando nessa parte física e jogar somente no domingo contra o Bahia. Porém, fora o Benítez, todos os jogadores viajaram com a equipe para enfrentar o Palmeiras hoje. Jogo, né, muito importante, a equipe está muito bem preparada para isso. Tivemos treinos no domingo e hoje não temos treino. Hoje os jogadores ficam no hotel somente descansando e ligados ali, né, e confinados dentro do hotel, se concentrando para o jogo de hoje contra a equipe do Palmeiras. Volto a repetir, um jogo importantíssimo. O Vasco nesse momento está em 15º colocado do Campeonato Brasileiro, com uma vitória vai para 14º, fica somente a 4 pontos ali da zona de classificação para a Sul-Americana. E também fica apenas a 7 da zona de classificação para pré-Libertadores, um possível G8 que irá abrir. Então realmente é muito importante se distanciar ali da parte de baixo e começar, quem sabe, a olhar um pouquinho para a parte de cima da tabela. Mas vamos falar agora com relação à posse de ontem, uma posse muito contestada, né? Uma posse que minutos antes tinha um processo, tinha uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então minutos antes conseguiram suspender essa ação para que a posse acontecesse, uma posse ali que foi realmente muito importante para uma parte do Vasco da Gama, que realmente representa algo. Para quem não sabe, essa posse aí é determinada, essa posse foi determinada lá pelo dia 17, pelo julgamento que ocorreu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Um julgamento que deu a vitória para o Jorge Salgado, porém por fora ainda tem outras ações, ainda tem outros julgamentos, como por exemplo a ação do Partido Solidariedade, que corre aí por fora no Supremo Tribunal Federal. Só lembrando que o Supremo Tribunal Federal é o órgão judiciário maior do Brasil, então qualquer ordem dada por ele
é maior que uma ordem dada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e alteraria completamente aí a decisão e mudaria também completamente aí essas eleições do Vasco da Gama, que atualmente dão Jorge Salgado como novo presidente do clube. Porém, vamos primeiro falar da posse, depois a gente volta aí para esse assunto de reviravolta política, se há realmente chances disso acontecer. Ontem tivemos a posse de Jorge Salgado, ele falou sobre vários assuntos, falou sobre Flamengo, é uma relação, né, com o Flamengo, falou também sobre salários atrasados, falou sobre essa nova gestão que ele quer implantar no Vasco da Gama. Ele falou aí que em média em 6 a 3 anos é o tempo aí que ele recupera o Vasco nesse atraso que aconteceu nos últimos 20 anos de clube. E eu volto a repetir, é uma mudança muito grande com relação ao olhar, né, de gestão. O Jorge Salgado tem realmente essa gestão de primeiro estruturar o Vasco, de primeiro segurar, de primeiro fincar uma base, depois ir construindo, diferentemente da visão que o Léo Venciano tinha para o Vasco, que era uma visão de Vasco urgente. Eu não tenho problema nenhum de falar, e eu volto a repetir, eu sempre demonstrei muito meu apoio ao candidato Léo Venciano, eu gostei muito dos projetos dele, e uma das vezes que eu fui, em uma das reuniões que ele fez, né, ele falou que o Vasco iria disputar sim já um possível Campeonato Brasileiro nesse ano de 2021, iria já montar um time competitivo para disputar nas principais competições aí nacionais e internacionais. Isso não vai acontecer com o Jorge Salgado, então realmente essa diferença com relação a planejamento, com relação a gestão, com relação a pensamento de Vasco, é muito grande aí, é algo que entra em conflito realmente entre os torcedores do Vasco, um Vasco rápido e um Vasco ali demorado para ficar forte, mas é claro, cada um com o seu plano de gestão. Cabe a nós agora, se realmente Jorge Salgado for o presidente do Vasco da Gama, que pode haver sim ainda uma reviravolta na política, acreditar, tentar confiar, né? O Vasco é o Vasco, independente de presidente. É claro, não seria o presidente que eu gostaria de ver na cadeira, mas eu nunca vou deixar de querer ver o meu clube ganhando, querer ver o meu clube vencendo por conta ali de quem está sentado na cadeira da presidência. Uma coisa que realmente eu não gostei muito ao longo do discurso, né, e acredito que muitos torcedores também não gostaram, foi com relação ao Flamengo. Ele falou o seguinte, que o relacionamento dele com o Flamengo vai ser igual ao de outros clubes e manteve inclusive já um contato com o Rodolfo Landim, o presidente atual do Clube de Regatas do Flamengo, e a qualquer momento eles irão marcar um encontro para sentar, conversar, e falou que quer construir ali uma relação de amizade, entendimento com todos os clubes do Rio de Janeiro, e ele já deixou isso muito claro, né, naquela foto que ele colocou no seu perfil oficial do Twitter ao lado do presidente do Fluminense, falando que estaria assim buscando essa cordialidade entre os clubes cariocas. É algo que revolta uma parte da torcida vascaína, que tem essa rivalidade muito aflorada, né? Ainda mais entre Vasco e Flamengo. A gente vê a diferença do tratamento de Eurico Miranda com o Flamengo e agora do Jorge Salgado com o Flamengo, dois tratamentos totalmente diferentes, que é claro, tem uma parte da torcida que gosta, tem uma parte da torcida que não gosta. Eu acredito que sim, o respeito sempre tem que ter mantido, mas com todas as suas limitações, que não pode se esquecer que, né, dentro de campo, o Flamengo é um rival e tem uma rivalidade muito grande instaurada aí dentro da torcida vascaína. E com relação aos salários pagos, ele falou que a meta atual dele é até o meio de fevereiro ter os salários pagos de novembro, dezembro e do 13º. Temos 3 salários atrasados aí. Alexandre Campelo realmente deixou essa gestão com 3 salários atrasados, uma coisa absurda na minha opinião. Apesar de termos tido essa pandemia aí, era o que ele tinha que fazer, entregar uma gestão com todos os salários pagos, porém isso não aconteceu, ficou nas costas, né? Ficou nas mãos do próximo presidente, que no caso até o momento é Jorge Salgado, então ele vai ter que dar um jeito de resolver isso daí. E na minha opinião, eu vou dar a minha opinião, é claro, de maneira urgente, até porque lá no início, lá no plano de gestão, ele havia falado que a prioridade dele ao chegar no Vasco da Gama seria pagar salário, com um investimento que ele iria ter de 70 milhões, 50 milhões externos, né? Então, se ele tem esse investimento, se esse foi o planejamento dele, se isso foi o que ele falou, ele tem que sim obrigação de pagar esses salários atrasados o mais rápido possível. E se isso passar de fevereiro, você realmente vai começar já uma gestão, vai começar um plano de governo de forma aí muito ruim. Vou fazer 2 observações aqui. Primeiro, com relação ao VP de presidência, Zé Luiz Moreira, o Zé do Táxi, foi convidado a permanecer até o final do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda não tem um VP de presidência da gestão Jorge Salgado, então o Zé Luiz Moreira, que já esteve com o Eurico Miranda, nós já conhecemos aí muito bem quem é o famoso Zé do Táxi, foi convidado para permanecer, um grande amigo de Jorge Salgado, até o final do Campeonato Brasileiro. Ele até o momento não deu uma resposta concreta com relação a isso, mas parece que não vai continuar no Vasco. Ele acabou de contrair Covid-19,
então muito provável que vai ficar de fora aí. O Vasco não terá um VP de presidência até pelo menos ali o mês de março, o final do Campeonato Brasileiro. E uma opinião minha agora, literalmente, foi com relação ao que eu vi no discurso. É claro, as pessoas podem mudar, sem dúvidas nenhuma, só que algo que me revolta, independente do lado B, do lado A, tanto que eu vim aqui trazer minha revolta quando o Levin acabou se metendo com relação a isso, com relação a PT, que foi algo que eu não concordei muito. O PT está apoiando ali uma possível candidatura, né, uma possível tentativa, né, de vencer as eleições do Levin esse ano. Não concordei com isso e, é claro, também não concordo quando eu vejo o Carlos Roberto Osório discursando dentro do Vasco da Gama. Não tenho nada contra a pessoa, porém é algo muito difícil para mim ver política envolvida no futebol. Eu acredito que são coisas que não se misturam, pessoas que estavam ligadas à política, ex-deputados chegando dentro do Vasco e automaticamente pessoas do Vasco saindo para a política. É algo que para mim não bate, é algo que eu não consigo concordar e ver com bons olhos esse fator, porém esperamos, é claro, né, temos essa, mesmo que seja pequena, confiança de que essa gestão possa sim fazer um bom trabalho e que, se realmente for confirmado que o Jorge Salgado é o presidente do Vasco, não ter mais o que fazer, que faça e que me surpreenda. Eu quero ser surpreendido. Espero coisas boas? Não. Porém, quero ser surpreendido igual todos os torcedores vascaínos. E para finalizar, agora batendo com relação a uma reviravolta que muitos torcedores falam, né? Ontem aí tivemos a notícia que o Camilo, né, Ribeiro Rubieri, desculpe, que suspendeu aí a ação dos 12 sócios, né, que aí acabou oficializando e confirmando a posse de Salgado marcada para as 7 horas da noite. Porém, temos aí outras ações correndo por fora, que é a ação principal, que é com relação ao Supremo Tribunal Federal. Uma ação movida ali pelo Partido Solidariedade, que vai contra as eleições do dia 14, dizendo que elas seriam contra o Estatuto e automaticamente contra a Constituição Brasileira. Essa é a ação principal, essa é a última cartada, literalmente, de Luiz Roberto Levin esse ano para tentar sentar na cadeira de presidência do Vasco. Caso ali essa ação que está nas mãos dos Dias Toffoli, um presidente aí, né, um ministro do Supremo Tribunal Federal, caso isso dê errado, caso ele pegue a ação, que ele ainda vai ver a ação, provavelmente isso vai acontecer só na semana que vem, ele desconsidere ela, no caso continue, permaneça com a vitória de Jorge Salgado, aí acabou, aí não tem o que fazer, é só aceitar e esperar aí o que será desses 3 anos de gestão, ou caso ocorra uma mudança, caso o Dias Toffoli olhe o processo, realmente acha coerente dar a vitória Levin esse ano, e aí muda tudo, o Vasco vai passar por uma reformulação total de maneira imediata, e realmente o processo eleitoral aí sim vai poder chegar ao fim, porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito difícil de ser revertida. Porém, até o momento, Jorge Salgado é o presidente do Vasco da Gama, mas sim com chances disso mudar. Nada acabou, esperando agora, aguardando uma resposta do Supremo Tribunal Federal, para que, caso aí eles deem uma resposta concreta, válida com relação a alguma mudança, mudar aí totalmente o Vasco da Gama aos 48 do segundo tempo. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Na parte da tarde eu volto com o pré-jogo, trazendo todas as notícias. Se você curtiu, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí com todos os vascaínos. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo, um grande abraço a todos e saudações vascaínas!